Bom, vamos entender então o que é a escola postural, certo? A escola postural então é uma área da prestação de exercícios que se dedicou a desenvolver um protocolo considerado ideal, entre aspas, né, para a correção de desvios posturais, né? Por quê? Porque primeiro a gente tem que entender o que é o desvio postural para entender como é que a gente vai chegar nos demais aspectos. Bom, primeira coisa, o que é um desvio postural, né? O que é um desvio? Por que a gente chama de desvio? Né? A gente chama de desvio porque então há um alinhamento ideal, né? Um desvio ele vai ser diferente do alinhamento ideal do corpo que nós temos. Esse alinhamento ele é tanto articular quanto muscular. Por quê? Porque quando a gente trata da questão articular, nós estamos tratando de um posicionamento do nosso corpo em relação ao espaço. E quando nós estamos falando da questão muscular, nós estamos falando do seu grau de contração mínimo ideal para a manutenção daquela posição do corpo. Então, como é chamado isso? É chamado de tônus. O tônus é aquela atividade muscular mínima para a manutenção do corpo na postura ideal, né? Então, o tônus é quem garante que a posição ideal ocorra. Então, há aqui uma relação entre os dois, certo? Da mesma forma que se eu estou numa posição inadequada, eu vou necessitar também de um tônus aumentado de uma determinada musculatura. Então, a gente tem que construir esse paralelo entre o nosso posicionamento e o nosso recrutamento muscular durante uma determinada situação, certo? Bom, vamos lá. O que acontece? Se nós estamos na nossa postura adequada articular, essa postura ela tem a característica de nos proteger de estresses estruturais, né, que com o tempo podem evoluir para lesões ou doenças osteoarticulares. Nos traz maior segurança. Normalmente as posturas mais alinhadas são aquelas que evolutivamente representam uma melhor proteção do nosso corpo às cargas externas, né? Exemplo clássico é o da coluna. No momento que a gente levanta uma caixa, ela exageradamente flexionada pode nos levar a um certo dano, a um certo prejuízo, que se ela estivesse na postura anatômica não ocorreria. Uma maior estabilidade, a postura adequada ela tem relação direta com o equilíbrio e com a manutenção do nosso centro de gravidade, o nosso centro de massa, dentro do nosso polígono de sustentação, dentro de uma característica ótima de movimento. Então, posturas adequadas me deixam com um equilíbrio melhor. Podem ver, por exemplo, as ginastas, né? Nos seus exercícios elas sempre fazem os movimentos com posturas adequadas para garantir uma maior estabilidade. Eficiência motora, ao mesmo tempo que são mais seguros, são aqueles que são mais eficientes do ponto de vista das alavancas, né, do ponto de vista do consumo energético para a realização de uma tarefa. Isso é uma coisa importante de se destacar, a eficiência motora durante tarefas. No entanto, a boa postura não é necessariamente a mais econômica para o nosso dia a dia. O que isso significa? Que eu tenho postura... O que isso significa? Que eu tenho posturas muito mais econômicas do que a postura adequada. Eu posso relaxar as minhas musculaturas e, ao mesmo tempo, estar gastando menos energia do que numa postura adequada. Então, a postura adequada é aquela que durante as tarefas motoras, certo? Então, coloque aqui entre parênteses, tarefa motora, são aquelas que nos trazem menor gasto energético. Menor restrição também são aquelas que me permitem me movimentar. Aqui é uma coisa importante, pessoas com desvio postural normalmente têm limitação de movimento, então elas não se movimentam ou têm medo de se movimentar adequadamente por um déficit de consciência corporal. A boa postura é aquela também de
diminui as questões degenerativas do nosso corpo, então hérnias de disco, da degradação de cartilagens, a osteoartrite do joelho, no joelho valgo. Cada desvio tende a causar maiores desgastes nas nossas articulações por tirarem a nossa articulação daquela postura ótima em que as cargas estão equilibradas e não haverá o desenvolvimento do desvio postural. E também é a situação em que nós temos o maior controle motor. Bom, vamos rever cada um deles aqui para a gente entender a consequência, né? Menor estresse estrutural. Não há sobrecarga numa determinada região. Né? Exemplo, a região anterior da coluna vertebral durante a hipercifose, né? A parte anterior dos nossos discos intervertebrais vão estar sendo comprimidos, né, devido a essa sobrecarga e acabam depois gerando tendências de degeneração. Então, aqui nós temos relação também com o estresse que vai estar sendo causado nas nossas estruturas, que vão gerar com o envelhecimento, né, as nossas articulações a sofrerem danos estruturais. Maior segurança corporal, então normalmente são os movimentos menos lesivos. Maior estabilidade, então nosso equilíbrio aqui ele é muito melhorado. Eficiência motora. Durante o movimento, há menor gasto energético. Então a gente pode substituir aqui por economia de movimento, é uma boa expressão. Aqui, uma maior mobilidade, lembrando que pessoas com desvios posturais costumam apresentar medo de se movimentar, dificuldade de se movimentar. Então aqui nós temos uma questão de movimento facilitado. Que vai ao encontro aqui, que nós temos uma coordenação aumentada. Bom, mas o que vai gerar aqueles aumentos de curvatura ou diminuições de curvatura que nós vimos nos desvios posturais, né? Bom, se a gente pensar aqui, né, numa pessoa, por exemplo, com uma hipercifose, né, vamos pensar ela aqui com uma hipercifose aumentada na região torácica. Então ela está aqui com essa curvatura muito fechada. O que nós temos? Nós temos normalmente uma pessoa que não sabe que está nessa postura, ela tem um vício postural de permanecer sempre naquela situação, tem uma diminuição da sua consciência corporal, certo? Ela tem também fraquezas musculares, aqui, diminuição de tônus, que deveria levar ela para uma determinada postura, ou aumento da tensão muscular numa determinada região, né? Então aqui aumento de tensão muscular, são coisas que me deixam tenso ou que tem diminuição de tônus e me levam para aquela postura. Associados a também falta de consciência corporal, né? Ela não sabe que está numa postura inadequada. Isso pode ser tanto um vício, em que ela tem esse vício de permanecer assim, mas ela consegue voltar sozinha ainda. Pode ser um desvio já, onde ela fica lá e não consegue mais voltar. Ou, dependendo, né, do envelhecimento, uma pessoa idosa, isso já pode ser estrutural, onde os ossos dela se formaram daquela forma. Ou ainda, se ela é uma criança e passou para a adolescência, os ossos se desenvolveram inadequadamente, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma diminuição de propriocepção. Então, vamos falar aqui de tônus, né? Diminuição de propriocepção.
uma diminuição também de consciência corporal. Certo? Onde eu não consigo corrigir a minha posição, né? Então, são dois elementos aí que nós temos que são importantes. Bom, o que mais? Né? Nós temos também o quê? Um aumento de tensão da musculatura dessa região, da região anterior, né? Que pode ser representada por um aumento da atividade, então uma hiperatividade da região anterior. Então eu posso ter uma hiper aqui, né, atividade, que está fazendo aqui com que a minha coluna feche nessa direção, gerando uma concavidade. Se eu estou gerando uma concavidade aumentada aqui, do lado contrário eu estou gerando uma concavidade, uma convexidade. Né? Então me falta tensão aqui nesta região. Né? O que acontece é que vai me faltar tensão aqui e eu tenho um exagero de tensão aqui e um exagero de tensão aqui. Né? E aqui, dessa forma, a gente diz que nós temos nesse lado aqui posterior uma diminuição da tensão, ou uma flacidez, uma fraqueza, né? Ou uma hipoatividade. Né? Desse lado nós temos menos tônus muscular, que é o que gerou o desvio, uma falta de tônus, mas isso pode gerar um aumento de tônus, por exemplo, se eu estou dessa forma, eu vou ter um aumento de tônus, por exemplo, aqui da minha musculatura cervical, o que vai me levar depois a ter uma menor segurança, né? Ter menor eficiência energética, porque eu vou começar a gastar muita energia, eu vou poder levar a questões degenerativas, eu vou ter menos controle, equilíbrio, porque eu vou estar com o meu centro de massa deslocado para frente. Então aqui eu tenho uma diminuição de tônus, que causou uma série de outras repercussões, né? Um desvio postural nunca vem isolado. E aqui desse lado, aqui na parte anterior, eu vou ter um aumento do tônus. Né? Isso, cada desvio, nós vamos olhar de que forma? A diminuição de tônus normalmente está na concavidade. E aqui na convexidade. Bom, se você já tem aí uma experiência na área da prescrição de exercício, né? Se você já desenvolveu a sua lógica de treinamento, você já sabe para que lado que nós devemos ir na questão da prescrição do exercício, né? Onde o primeiro passo seria o quê? Seria diminuir tensão, seria aumentar a tensão onde falta, ou seria ensinar o movimento, né? O primeiro passo é sempre aqui, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é ensinar ela a se movimentar para corrigir a posição inadequada, né? Então o músculo e a postura, né, eles vão estar sempre muito associados. Então o primeiro passo aqui seria eu ensinar o movimento. Como é que a gente ensina o movimento? É muito simples, se movimentando, né? Então aqui a mobilidade é o primeiro passo fundamental aqui para ensinar essa pessoa. Então movimentos pendulares, trações, onde eu traciono a cervical, traciono os membros inferiores, né? Nessa região aqui eu posso puxar os membros superiores para trás, ensinando ela a se movimentar, fazer uma mobilização de ombros, afinal de contas o desvio postural torácico está associado ao desvio postural de ombros, né? Então mobilidade articular aqui é fundamental, rotações em grandes amplitudes de movimento. Segundo passo, né? Agora a gente vai vir para cá, aonde para diminuir tensão e para ganhar força, isso não necessariamente é a ordem do treino, mas são as ordens da nossa prioridade de treinamento, que depois a gente vai ver lá em periodização. Primeiro, nas regiões com pouca tensão, né? Ou nas regiões com mais tensão, só corrigindo aqui, as regiões com mais tensão eu vou alongamentos, né? Então eu vou gerar alongamentos para diminuir a tensão nessa região, a mobilização, a flexibilidade dinâmica, a flexibilidade passiva,
Eu posso usar também as liberações miofaciais, que são técnicas novas, muito interessantes. E aqui, para ganho de tensão, fortalecimento. Né? Então, o fortalecimento aqui ele vai ser muito interessante para ganhar tensão onde eu tenho diminuição de tônus, o alongamento para diminuir a tensão onde eu tenho aumento do tônus, e a mobilidade, que é o primeiro passo aqui para eu aprender a me movimentar adequadamente. Né? Então, revisando, o desvio postural ele é uma série de alterações da minha postura causado pelos meus músculos que estão com tônus inadequado. Quando uma postura está incorreta, ela gera uma série de repercussões. O primeiro passo é ensinar a se movimentar com mobilizações articulares em grande amplitude de movimento, trações, movimentos pendulares. O segundo passo, alongar. Isso não necessariamente é a ordem da sessão, tá, pessoal? Mas são as minhas prioridades. Eu tenho que diminuir a tensão na região que está me bloqueando. Então eu vou fazer liberação miofascial, muita flexibilidade, né? E o terceiro passo é o fortalecimento, que é basicamente o treinamento de força, né? Mas aqui só com o peso corporal. Né? E eu vou ensinar essa pessoa a fazer movimentos com os membros superiores, movimentos segmentares, associado a controle isométrico da região com desvio postural. Então, é importante aqui que haja o desafio de manter a postura adequada com outros desafios em volta, coisas que eu tenho que fazer para dificultar o movimento, certo? Então, esse é o nosso quadro de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.